Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olhando em perspectiva o ano de 2019, sob a lente econômica, é muito difícil fazer uma análise positiva. A gente termina o ano com um crescimento projetado que é mais ou menos 1/3 daquilo que o FMI projetava no meio do ano passado para o Brasil. Ele projetava um crescimento de mais de 2,5%, a gente está fechando o ano com algo em torno de 0,8%, 0,9%. A perda dos direitos trabalhistas através de várias pequenas medidas que vão destruindo algo que foi muito difícil para o brasileiro conquistar, principalmente através da Constituição de 88, com a destruição do sistema de seguridade social que a gente teve, através dessa reforma da Previdência que tirou a maior parte dos seus recursos das pessoas mais pobres e não mexeu praticamente no bolso das pessoas mais ricas, com dólar muito alto, que vai dificultar muito o Brasil conseguir pegar esse espaço que existe entre o nível tecnológico que a gente está e o nível tecnológico das principais potências do mundo. Vamos lembrar que tecnologia é um ativo dolarizado e com dólar mais alto fica mais difícil a gente comprar esse gap que existe entre o Brasil e o resto do mundo. Então fica muito difícil a gente olhar para esse ano e conseguir enxergar alguma coisa muito boa, né? É claro que quando o governo pega e mostra os dados econômicos comparados com zero, fica parecendo para as pessoas que a gente teve algum tipo de avanço. Mas quem olha o Brasil com as potencialidades que esse país tem, o baú de riqueza que a gente está sentado em cima e olhando em perspectiva para frente, não tem como terminar esse ano feliz. Eu sou Eduardo Moreira, sou engenheiro civil, estudei economia, trabalhei 20 anos no mercado financeiro e estou aqui para falar com a carta sobre o ano de 2019 e as perspectivas para o ano que vem. Todas as medidas econômicas propostas por esse governo têm um objetivo só: baratear o custo da mão de obra. Quando a gente vê a reforma da Previdência, ela faz com que as pessoas tenham que trabalhar até o final da vida, não consigam mais se aposentar. Com isso, mais oferta de mão de obra, mais baixo o custo da mão de obra. Quando a gente olha as leis trabalhistas que estão sendo alteradas, elas fazem com que as pessoas possam trabalhar de maneira intermitente, ter legalizado aquilo que hoje é considerado como um trabalho que não é legal, ter formalizado aquilo que hoje é considerado como um trabalho informal, e isso tudo faz o quê? Com que aumente a oferta de mão de obra. Toda vez que você aumenta a oferta de alguma coisa e mantém a demanda, pela lei de oferta e demanda, você diminui o preço daquilo que está sendo ofertado. Então tudo isso que aconteceu ao longo de 2019, tudo que está sendo proposto em termos de mudanças trabalhistas e de relações de trabalho pelo governo para o ano que vem, visam diminuir o custo da mão de obra para o dono do capital no Brasil. As principais empresas que estão na mira das privatizações são os tesouros que a gente tem no Brasil. Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. E é um absurdo, porque essas empresas, elas dão lucro. Então, quando as pessoas falam o seguinte: eu fico aqui sustentando com os meus impostos essas pessoas, esses vagabundos que não trabalham, você não sustenta nada, a empresa dá lucro, então ela se sustenta. E outra coisa, você reclama que essas pessoas, quando dá o horário de término de expediente, elas vão para casa. Você reclama que elas têm um salário que é acima da iniciativa privada. E aí, quando você vai no bar com os amigos tomar uma cerveja, você reclama que você está trabalhando até 10 horas da noite e está ganhando menos do que deveria. Ué, como é que você consegue reclamar de uma coisa e reclamar do outro que consegue corrigir esses problemas, fazer uma empresa dar lucro e cumprir interesses nacionais? É importantíssimo a gente manter as estatais, porque a gente vive num dos países mais desiguais do mundo. E é através das estatais que a gente pode corrigir várias assimetrias de oportunidades que existem no país. Os projetos que estão com mais possibilidade de serem aprovados para a reforma tributária são muito mais uma simplificação tributária do que uma reforma tributária. Uma simplificação, claro, é bem-vinda. O Brasil é um dos países mais complicados do mundo no que diz respeito a tributos, um dos países onde gasta-se mais tempo, gasta-se mais dinheiro em confusões na justiça para poder pagar ou não pagar algum tipo de tributo, mas o que a gente precisa mesmo no Brasil é reformar a estrutura de tributos, passar
passar a cobrar mais tributos dos que são mais ricos e menos tributos dos que são mais pobres. O Brasil é um dos países do mundo que mais paga impostos sobre consumo e o país de todos os estudados que menos paga impostos sobre lucro, renda, ganho de capitais e dividendos. Isso está no site oficial do Ministério da Economia. Então, uma reforma tributária de verdade traria progressividade dos tributos, alterando essa estrutura. E a proposta que está na mesa com mais chance de ser aprovada não mexe em nada nisso. A reforma da Previdência ela vai trazer mudanças ao longo dos próximos anos, porque existe uma transição entre o modelo atual e o modelo aprovado na proposta. Agora, muitas pessoas que poderiam se aposentar nos próximos anos não vão poder, porque ou vão ter que pagar o pedágio ou estão entrando nas regras novas. Isso vai começar a ter um impacto nas pequenas cidades. Vamos lembrar que mais de 4.000 cidades no Brasil, 4.000 municípios no Brasil, que é um número relevante em relação ao número de municípios que a gente tem no Brasil, que são menos de 6.000 municípios. Esses municípios têm uma verba que vem, uma receita que vem dos pagamentos da aposentadoria maior do que o fundo de participação dos municípios. Então esses municípios que já estão passando por uma situação muito difícil por causa da crise brasileira vão ver uma diminuição da demanda, do consumo das famílias já a partir do ano que vem. Então a gente começa a sentir os impactos, mas esses impactos ainda não vão ser o desastre que vai ser no futuro. A lei da liberdade econômica, ela usa um princípio que as pessoas usam muito para querer aprovar uma medida que é danosa a um grupo da sociedade. Você coloca ali 2 ou 3 coisas que todo mundo gosta, faz propaganda em cima dessas 2 ou 3 coisas e aí todo mundo aprova um pacote sem entender que está aprovando várias coisas que jogam contra si. Então a reforma da Previdência foi assim, você chegar e falar assim, vamos fazer com que a Previdência dos políticos seja igual à sua Previdência. Então você aprovava isso sem perceber que isso era menos de 1% do resultado total e você era o maior prejudicado. Na lei da liberdade econômica, você tem também que algumas burocracias, algumas coisas que são entraves para que as pessoas possam abrir suas empresas e fazer suas empresas funcionarem de uma forma mais fluida, com menos resistência, eles estão ali na lei da liberdade econômica. Mas isso é 10%. Os outros 90% são retiradas de direitos dos trabalhadores, são medidas que permitem que os trabalhadores trabalhem em condições que antes eram protegidas e deixam de ser protegidas para fazer com que o trabalhador custe menos no final das contas para o empresário, para o dono do capital e com isso ele possa ter uma margem de lucro maior. Eu nunca viajei tanto o país como eu fiz em 2019. Eu fui para quase todos os estados brasileiros, fui para dezenas e dezenas de municípios e em todos os lugares onde eu fui o comentário era absolutamente o mesmo. Nunca viram tantas pessoas dormindo nas ruas, tantos pedintes nos faróis, tantas pessoas pedindo emprego e aceitando emprego em qualquer condição. Isso já é um efeito muito grave da nossa desigualdade, mas que está sendo escondido por uma narrativa, principalmente da mídia tradicional, que diz que as coisas estão melhorando, que a gente finalmente retomou o rumo do crescimento, que com essas reformas as coisas vão estar melhores, reformas que tiram direito, tiram receita das pessoas mais pobres do Brasil. Então o que está acontecendo é uma grande dissonância cognitiva. As pessoas veem uma coisa e falam outra. Uma hora essas duas coisas têm que bater. E quando essas coisas baterem, a gente vai ver no Brasil um processo semelhante ao que está acontecendo com os nossos vizinhos da América Latina. O problema é que aqui a desigualdade é ainda maior do que em vários desses países. E o processo pode ser muito mais severo, muito mais danoso, muito mais violento do que a gente viu acontecer nesses outros países. Em primeiro lugar, é o seguinte, o governo está fazendo essa propaganda toda de um PIB que está crescendo em torno de 0,8% em 2019. Vamos lembrar que o FMI previa em julho do ano passado, antes de saber quem ia ser eleito, ou seja, não era uma previsão para o candidato X ou Y, que o Brasil ia crescer 2,5% esse ano. A FMI, uma instituição de direita. Então a gente está falando o seguinte, que o país está crescendo 1/3 daquilo previsto pelo FMI e está comemorando. Está sendo um desastre o nosso crescimento econômico. Em segundo lugar, é o seguinte, PIB, ele não quer dizer muita coisa. Porque, por exemplo, se a gente pega e faz, hipoteticamente aqui, um crescimento do PIB só no agronegócio, de latifúndios, que exportam para vender matéria-prima, para fazer ração
dos porcos da China, a gente vai ver o PIB crescendo, mas não vai empregar quase que ninguém, porque essas lavouras são quase que todas mecanizadas e automatizadas, o dinheiro vai parar na mão de pouquíssimas famílias, vai ser aplicado na dívida pública, essa dívida pública vai pagar os juros, que é bancado com os impostos que os pobres pagam, ou seja, ninguém vai ser empregado, não vai ter comida para as pessoas no Brasil, vai ter um uso para os impostos que é enriquecer as pessoas mais ricas e o PIB vai estar carimbado como um PIB alto. Então a gente tem que entender qualitativamente o PIB. E qualitativamente, esse pequeno crescimento do PIB foi um desastre. Em relação à geração de empregos, você tem duas coisas aí. Primeiro, os grandes donos do capital no Brasil estão vendo uma situação que eles nunca viram na vida. Mão de obra quase que escrava com todas as medidas que foram feitas e com a crise que existe no país. As pessoas aceitando trabalhar em qualquer condição. É um governo sem intermediários. Eles são os donos do governo. Donos de várias empresas estão ocupando cargos de ministros, secretários e etc. no governo. E uma defesa total das barbaridades e das atrocidades feitas, desde matar pessoas no campo até humilhar trabalhadores na cidade. Todo o sistema favorecendo o investidor. Aí ele investe um pouquinho. Quando ele investe um pouquinho, você contrata algumas pessoas. Quando você compara isso com o caos, a depressão econômica de onde o Brasil vinha, ou seja, um efeito base muito ruim, parece que a gente cresceu alguma coisa de emprego. E além disso, tem muito emprego que está sendo gerado independente do governo, por causa das novas tecnologias. Os empregos que estão sendo gerados nos aplicativos todos estariam aí, tivesse governo ou não tivesse governo. E o governo pega esses empregos que estão sendo gerados pelas novas tecnologias e coloca como se fosse um resultado das políticas públicas dele. Um exemplo parecido para vocês entenderem o que é isso. Há 2 mandatos atrás, todos os prefeitos do Brasil disseram que melhoraram o trânsito do país. Por que eles falaram isso? Porque foi quando começou o Waze, Google Maps e todos esses aplicativos que distribuíam o trânsito em melhores rotas. Então eles não tinham nada a ver com a melhora do trânsito. A melhora do trânsito era por causa de uma nova tecnologia, mas eles assumiram isso para eles. É isso que esse governo malandramente está fazendo. Agora a verdade é que não existe nenhum resultado para se comemorar nesse ano desastroso em termos econômicos de 2019. A guerra comercial entre Estados Unidos e China certamente vai continuar em 2020 por um único motivo. O que os Estados Unidos está defendendo é sua posição hegemônica. Não existe nenhum exemplo na história registrada onde o país que tinha o domínio econômico do mundo não tivesse também o domínio cultural, o domínio militar e o domínio nas outras frentes. Os Estados Unidos hoje têm o maior PIB, só que se a gente continuar com o crescimento que a China teve ao longo dos últimos 10 anos e os Estados Unidos teve ao longo dos últimos 10 anos, rapidamente a China passa a ter um PIB maior que os Estados Unidos. Já tem paridade de poder de compra, mas passa a ter em termos absolutos. E aí a China passa também a ter todas as condições de dominar nas outras frentes. E os Estados Unidos não quer isso de jeito nenhum. E como é que você faz isso? Embaralhando o jogo. Mesmo tomando medidas que façam com que os Estados Unidos cresça menos nos próximos anos e atrapalhe a economia americana, mas se atrapalhar mais ainda as outras, isso não tem problema, porque ele mantém o seu posto de país mais poderoso do mundo. As pessoas têm que entender que não é uma guerra por dinheiro que existe, tanto nas sociedades como no mundo. É uma guerra por poder. Essa é a variável a ser maximizada. E por isso os Estados Unidos vai continuar assim. E aqui no Brasil, a gente pode se aproveitar ou ser prejudicado por essa guerra comercial. Para isso, a gente deveria ter uma habilidade diplomática, uma habilidade comercial, uma capacidade de transitar nesse mundo do comércio internacional de uma forma inteligente. E isso definitivamente esse governo não tem. O ano de 2020 ele pode ter um fato de grande risco para o Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro ele acabou vinculando muito sua imagem e apostando todas as suas fichas, tomando medidas impensáveis em termos diplomáticos para o Brasil que existia até o seu mandato, como apoio a posicionamentos do Donald Trump em relação a Israel, em relação a acordos comerciais, em relação a várias outras coisas nas reuniões que existem dos países, na ONU e em vários outros encontros, que fez com que o Brasil tivesse um amigo e passasse a ter um monte de inimigos. Só que o problema é o seguinte, ano que vem a gente tem eleição nos Estados Unidos. E o Trump, ele chegaria como favorito nessa eleição, mas muitas coisas estão acontecendo nos Estados Unidos. Tem um processo de impeachment que está indo adiante nos Estados Unidos e apesar de provavelmente não desaguar num impeachment, porque os republicanos têm a maioria no Senado, isso desgasta muito a imagem do Trump. Então, se você tem algum democrata sendo eleito no ano que vem, isso pode ser extremamente prejudicial para o Brasil, que apostou todas as suas fichas
num presidente de extrema direita e que tem seus devaneios, assim como tem o nosso presidente brasileiro. Então, o ano que vem, nesse sentido, pode ser um ano de muito risco para o Brasil. Vai ser um ano complicado em termos de relações diplomáticas e comerciais no bloco da América do Sul. Isso porque você teve a esquerda voltando ao poder em países muito importantes, como, por exemplo, a Argentina. Você teve em outros países a esquerda não voltando ao poder, mas mostrando força através de movimentos populares, através de mobilizações muito grandes. E nos outros países onde a direita voltou ao poder, voltou de maneiras não democráticas, voltou com golpes e de maneiras muito violentas. Então isso vai fazer com que o nosso governo tenha muita dificuldade, não só de união do bloco, mas de poder ter relações comerciais saudáveis. Às vezes você não está unido, mas está tendo relações comerciais saudáveis, está tendo intercâmbio em vários setores importantes, você está conseguindo fazer com que os países, de alguma maneira, cresçam juntos. Então isso vai ser muito ruim e alguns dos maiores parceiros comerciais do país estão no nosso bloco aqui, simplesmente pela distância, né? Por um motivo muito claro. Então, eu acho que, nesse sentido, isso é mais um desafio, mais um problema para um país que dificilmente vai conseguir ultrapassar esse desafio pela pouca habilidade diplomática que tem e pela baixa qualidade das pessoas que têm ocupando os cargos que deveriam ser os cargos para catalisar todas essas potencialidades do bloco. Você sabe que eu acho um erro da esquerda, das forças progressistas, ficar o tempo inteiro falando do tal neoliberalismo, botando a culpa no neoliberalismo, demonizando o neoliberalismo, simplesmente porque ninguém sabe o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma coisa tão abstrata que até se a gente perguntar aqui na redação, pessoas cultas que já estudaram isso, perguntar em universidades, você vai ver várias respostas diferentes. Porque tem pessoas que vão falar conceitos mais de um pensador ou de outro, todas elas vão citar, claro, Mises, Hayek, Friedman, vários pensadores do neoliberalismo, mas, novamente, é um conceito muito abstrato. O que a gente tem que falar claramente para que todo mundo possa entender os efeitos que tem uma tributação que não seja progressiva, ou seja, que não tire dinheiro dos mais ricos para redistribuir para os mais pobres. A gente tem que falar de leis trabalhistas, de proteção social, a gente tem que falar de uma rede de seguridade social. Essas coisas que a gente tem que falar. E aí o tal neoliberalismo simplesmente é uma estrutura tributária que não é progressiva, é um conjunto de leis trabalhistas que não defende os trabalhadores e não permite que eles tenham muita capacidade de negociar suas condições de trabalho e salários, é uma rede de proteção social que não dá proteção social às pessoas. E quando você olha esse índice é diretamente ligado a todos os índices de qualidade de vida. Existe um índice que, por acaso, mede proteção do trabalhador, seguridade social e progressividade tributária, um índice que é feito. E quando você compõe, dando peso para esses três componentes, você vê que os países que estão mais preocupados em oferecer toda essa rede são os países que têm menor corrupção, são os países que têm melhor sistema de saúde, melhor sistema de educação, melhor IDH, tudo bate. Então, o neoliberalismo são coisas práticas que as pessoas precisam entender. E quando elas são feitas no sentido de melhorar as condições daqueles que já têm uma vida muito privilegiada e prejudicar aqueles que já vivem no lado ruim da desigualdade, as consequências são nefastas.